Gêmeos ou trigêmeos idênticos? Quem nunca viu ou ouviu falar ou até mesmo já conheceu alguém dessa espécie rara? Bom, eu tenho trigêmeas univitelinas, pois é, cara de uma focinho da outra, exatamente assim. E quando eu descobri que eu teria trigêmeas idênticas, eu tinha certeza absoluta que eu seria a primeira mãe que não conseguiria reconhecer as próprias filhas. Daí você me fala, mãe é mãe conhece as próprias filhas, os próprios filhos, mãe sabe das coisas. Não é bem assim, você não me conhece. Eu sou muito distraída mesmo, perco o foco muito rápido, me distraio facilmente. Resumindo, eu não sou nada observadora, nada. E esse é um dos requisitos, né, básicos para você conseguir distinguir duas pessoas muito parecidas. Pelo menos era o que eu achava, né, que tinha que ser. Mas daí a gente fica com aquela dúvida do tipo, será que eu já misturei as minhas trigêmeas? No vídeo de hoje a gente vai descobrir. Oi, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Kerlin e eu sou mãe de 4 menininhas, da Ivy e das trigêmeas idênticas Alana, Brandy e Claire, ABC. Quem nunca viu gêmeos ou trigêmeos idênticos e pensou assim, caramba, será que você é você? Será que você não é seu irmão? Será que vocês não foram trocados em algum momento da vida? Então, fica essa dúvida, né? Hoje em dia, as coisas estão um pouco mais diferentes. Eles têm tomado muito cuidado e cautela no hospital e na maternidade para isso não acontecer. Porém, ainda tem chances de acontecer essa confusão, de misturar algum dos gêmeos ou trigêmeos, no meu caso, em principalmente 3 aspectos da vida: durante a gestação, depois na maternidade, quais as seguranças que a gente tem que não misturaram as crianças ao nascer, e por último em casa, nos cuidados e manuseios dos bebezinhos recém-nascidos na própria casa. Assim que a gente descobriu a gestação das trigêmeas, a gente logo de cara já sabia que seriam univitelinas, ou seja, que seriam idênticas porque elas estavam dividindo a mesma placenta, ou seja, obrigatoriamente elas teriam o mesmo DNA, então os mesmos traços faciais, e que seriam muito parecidas e que teriam o mesmo sexo, claro. Além disso, os médicos conseguiram identificar através do ultrassom a idade gestacional de cada uma das trigêmeas. Ou seja, eu estava ali por volta das 9 semanas de gestação, ali em torno dos 2 meses e pouquinho. Os médicos conseguiram calcular o tamanho e medir cada uma das meninas dentro da barriga. Então, através desses cálculos, eles conseguiram identificar quem se formou primeiro dentro do útero, quem veio depois, e não só isso, eles conseguiram identificar também, calcular quanto tempo depois que surgiu cada uma. Ou seja, primeiro formou a Alana, 2 dias depois formou-se a Brenda dentro do meu corpo, e mais 1 dia depois formou-se a Claire. E tudo isso eles conseguem calcular através da estrutura óssea no ultrassom durante a gestação. Uma loucura, é incrível ver como eles conseguem fazer tudo isso, sabe? Com os bebezinhos ainda lá dentro. Aqui nos Estados Unidos, eles marcam cada embrião com a letra do alfabeto de sua formação. Por exemplo, a primeira a ser formada, eles colocam o nome de A. Segunda a ser formada, eles nomeiam de B. A terceira de C e assim por diante. Se você tiver quíntuplos, sextuplos, vai seguindo o alfabeto, sabe? E com as trigêmeas foi assim. Eles nomearam a mais velha de A, depois a outra de B e por último a C. Então, nos primeiros meses de gestação, o embrião muda de lugar e de posição o tempo todo. Então, as meninas, cada hora uma tava num lugar e a outra tava no lugar. Então, isso é facilmente de ser confundido, sabe? De ser misturado. Porém, por conta das medidas de cada uma e como a gente estava tendo um controle, como era uma gestação de alto risco, então a gente estava sempre fazendo ultrassom, então a gente tinha um controle do desenvolvimento de cada uma. Então, através dessas medidas e da estrutura óssea de cada uma, a gente sabia, mesmo elas mudando de posição e trocando de lugar, a gente conseguia identificar quem era quem por conta das medidas e da estrutura óssea de cada uma. Então foi uma grande ajuda esse cálculo pelo ultrassom, sabe? Nos últimos meses de gestação das trigêmeas, já tava um negócio tão apertado ali dentro, tava todo mundo tão espremida
que elas não conseguiam mais trocar de lugar uma com a outra. Então cada uma estava fixa no seu cantinho, então a gente conseguia imaginar quem poderia nascer primeiro. E elas encaixaram certinho na formação ABC, o que foi ótimo e muito prático pra gente. Porém, tinha sim chances e riscos de, na hora que nascer, outra nascesse primeiro, a B nascesse antes da A, ou a C nascesse antes da B, por exemplo. E se isso acontecesse, eles passariam a chamar quem quer que fosse que nascesse primeiro de A e B e assim por diante. Então viraria uma confusão na nossa cabeça. Quando o bebê nasce, pelo menos aqui nos Estados Unidos é assim, eu não sei como é no Brasil, porque eu nunca parei ninguém no Brasil. Só parei 2 vezes e as 2 vezes foram aqui nos Estados Unidos. Aqui, logo que o nenenzinho nasce, depois de medir e fazer a limpeza no nariz e pesar o bebezinho, eles logo em seguida já colocam a pulseira maternidade. Na pulseira aqui, normalmente vai o sobrenome dos pais, né, da família, porque muitos pais não decidem, não sabem qual é o nome ou mudam de ideia, então eles preferem só colocar o sobrenome. No caso de gêmeos e trigêmeos, eles colocam as iniciais do alfabeto. Então no caso das minhas foi A Nantes, B Nantes, C Nantes. Então qualquer que fosse o nome delas, mesmo que fosse com J, K, L, M, a inicial do nome, iria obrigatoriamente A, B ou C para identificar as meninas na pulseirinha e nas plaquinhas do berço e etc. Então, felizmente, tivemos essa sorte das trigêmeas nascerem conforme a gente conhecia elas dentro da barriga. Como a gente sabe disso? Pelas medidas. Então a gente tinha a média, né? Não é um número exato, mas é calculado o mais preciso possível. A gente tinha as medidas delas na barriga e assim que elas nasceram, a gente já podia imaginar, né? De acordo com a posição. Porém, eles mediram cada uma tudo de novo e a partir daí a gente conseguiu também ter a certeza e a confirmação de que elas eram elas. Quem nasceu primeiro foi a A, que era a mesma A que a gente conhecia dentro da barriga. Depois veio a B, que era a mesma B que a gente conhecia dentro da barriga. E por último veio a C, que era a mesma C que a gente tinha conhecido dentro da barriga. Gente, que confusão, né? Então até foi por isso que decidimos manter essa inicial, colocando o nome delas com essa letra, sabe? Então na maternidade, garantido, não trocamos as meninas, porque elas estavam com a pulseirinha e onde elas iam tinha a plaquinha. Em nenhum momento elas tiraram a pulseirinha. Nasceram com aquela, praticamente com a pulseirinha, já colocaram, e elas permaneceram com a mesma pulseirinha durante todo o tempo da UTI neonatal, que elas ficaram internadas no hospital, até o momento que elas tiveram alta. Chegando em casa, elas continuaram com a pulseirinha. Se eu pudesse, nos primeiros dias eu falava, gente, eu vou tirar essa pulseirinha, nunca, vão ficar eternamente com essa pulseirinha no pulso. Tadinhas. Mas a pulseirinha é meio desconfortável, é meio dura assim, sabe? E vai se desgastando com o tempo, com os banhos, etc. Só que eu tinha muita insegurança de tirar a pulseirinha e misturar minhas filhas pra sempre, porque pra mim eram todas iguais. Eu não conseguia distinguir quem era quem. Eu olhava e eu não conseguia. Minha cabeça não assimilava, sabe? Então foi aí que eu usei 2 métodos pra não perder as minhas filhas e não confundi-las. Primeiro método, uma outra pulseirinha, aquelas pulseirinhas de recém-nascido, sabe? Que vai com o nome. Então eu fiz pra cada uma delas com o nome da Lana, Brenda e Claire. Porém elas eram tão pequenininhas, que a pulseirinha ficava frouxinha. E eu morria de medo daquilo cair e eu misturar pra sempre. Viver com aquela dúvida, sabe? Se eu troquei ou não de criança. Então, pensando nisso, eu usei outro método também, que era o esmalte. Eu não queria furar a orelha das meninas, nem nada. Então esse método super funcionou pra gente, porque era algo mais definitivo. Não sairia tão fácil. Então cada uma das meninas tinha uma cor. Eu pintava uma unha delas, de uma mãozinha, com aquela cor, que era ótimo pra identificar. Até em foto, sabe? Quando a gente olhava em foto, a gente corria pra ver, prestar atenção na unha, e a gente sabia facilmente quem era por conta da cor. Cada uma das meninas tinha uma cor diferente e era essa cor que a gente pintava a unha delas. Era verde, amarelo e azul. Eu vou deixar o card aqui em cima que explica o porquê dessas cores e porque cada uma tinha uma cor diferente, bem exótica assim, né? Bem brasileira. Esse método do esmalte foi muito legal. Usei esmalte vegano, bem assim, seguro que não ia
fazer nenhum mal. Mas eu morria de dó de ver elas com as unhas pintadas, sabe? Tão pequenininha, com aquela coisinha. Mas enfim, funcionou e, nossa, salvou a pele. Com certeza. E daí, né, pode ser que você se pergunte, mas você já sabia distinguir quem era quem das suas filhas? Não. Não sabia. No hospital eu não sabia de jeito nenhum. Pra mim, eu sempre chegava e já olhava a plaquinha pra ver quem era, já olhava a pulseirinha pra saber quem que eu tava visitando, quem que eu tinha tirado foto, que às vezes eu tirava foto e ia pra casa, gente, de quem que é essa daqui que eu tirei foto? Não faço ideia. E enfim, era muito difícil no hospital, porque a gente fazia as visitas, ficava com elas naquele momento e era tudo muito novo e a gente ainda tava acostumando com o rostinho delas. Em casa, depois que elas tiveram alta, a primeira semana ali, começo da segunda, também a gente tava se conhecendo. Tanto a gente conhecendo elas, quanto elas conhecendo a gente, assim, mesmo pegando a rotina, os costumes e etc. Então eu ainda não consegui identificar quem era quem das minhas filhas. A pulseirinha sempre ajudava, na hora de amamentar sempre olhava pra não dar o remédio pra mesma neném, ou dar mais mamar pra uma e não dar mamar pra outra por confundir. Eu tava sempre reparando na unha, na pulseira e no quadro que eu fazia e anotava o que cada uma tinha feito, deixava tudo anotadinho pra não misturar, não confundir e ninguém sair na desvantagem. Porém, depois desses primeiros dias foi indo naturalmente, sabe? Nada como a convivência para você saber e conhecer bem e aprender a distinguir duas pessoas idênticas, duas pessoas muito parecidas. No meu caso, 3 pessoas idênticas, 3 pessoinhas muito parecidas. Então chegou um momento que eu sabia exatamente a posição que cada uma gostava de ficar no colo, que não era a mesma posição. Uma gostava de dormir no colo de um jeito, a outra gostava de outro jeito. Então no peito, uma gostava de um peito, a outra gostava mais do outro na hora do mamar. E não só isso, até o chorinho, sabe? Cada uma chorava de um jeito. A Lana chorava meio que falando, a Brendinha era muito escandalosa, a Claire chorava um chorinho mais tímido, mais quietinha. Começou a ficar muito distinto as diferenças de personalidades e de gostos das meninas. Consequentemente, as expressões acabaram ficando diferentes. Mesmo elas sendo iguais, é diferente. Então eu comecei a reparar muito nisso. E a convivência trouxe essas coisas pra gente. Ou seja, mesmo eu sendo super desatenta, super distraída, eu passei a reconhecer minhas filhas até de costas, sabe? Até deitada de lado, dormindo ou chorando, eu sabia quem era quem. Nossa, eu me surpreendi comigo mesma depois disso. Eu fui a primeira em casa a saber quem era quem. O Wallace veio logo em seguida e a Ivy por último. Mas na época minha mãe confundia ainda. Minha sogra depois, ela também precisou de alguns dias pra ter o mesmo tempo que eu precisei, né, pra me acostumar com as meninas. Outras pessoas que convivem também precisam desse tempinho pra acostumar, aprender quem é quem e a partir daí fica fácil identificar, sabe? Porém, ainda assim, eu não confiava em mim mesma e não parei de pintar a unha das meninas e de usar a pulseirinha. Logo no começo, a Alana e a Brenda, nos movimentos, acabou caindo a pulseirinha e eu acabei guardando e nem vou pôr. E como elas estavam sempre com a unha, então ficou tranquilo. E a da Claire ficou. Então eu achei até bom manter a pulseirinha da Claire, porque ajudava, assim, nas fotos, sabe? De longe eu via quem era a Claire por conta da pulseirinha. A Lana e a Brendinha eu achava muito diferente. Eu pensava, gente, não, elas já estão muito diferentes, não dá pra eu confundir. Então, ainda assim, eu continuava pintando a unha. E eu continuei pintando a unha até que finalmente apareceram as marquinhas de nascença. Foi tipo um mês e pouquinho depois, sabe? Apareceu... Na Lana a gente já tinha visto vermelhinho na testa, quando ela fica às vezes nervosa, faz força ou alguma posição, aparece uma marquinha de nascença vermelhinha que fica bem assim na testa. A Brendinha apareceu uma pintinha na testa, bem aqui em cima, bem no meio da testa, e outra no joelho e uma manchinha no joelho. E a Claire, que foi a primeira a aparecer a pintinha, ela tem pequenininha no umbigo. Então, a partir daí, a gente começou a ter, pronto, agora sim, foram catalogadas, agora dá pra confiar. Porém, eu ainda fiquei meio insegura no começo, porque eu não tinha certeza se era realmente uma pintinha, ou se era, sei lá, uma sujeirinha meio que difícil de sair, não sei. Eu falei, não, vai que não é uma pintinha, né? Vamos continuar pintando a unha. Quando começava a sair o esmalte, eu ia lá e pintava de novo em cima. Não deixava sair, então sempre tava ali uma corzinha
pra eu conseguir identificar. Até que finalmente, depois de uns meses, sem a pintinha sair, eu falei, essa pintinha vai ficar, veio pra ficar mesmo. Daí eu parei de pintar a unha. Finalmente, porque eu senti confiança bastante. Falei, bom, se tudo tiver perdido, se elas acordarem com a mesma carinha, a gente não vai estar perdido. A gente vai conseguir saber quem é quem pelas pintinhas, né? Então, finalmente, depois de alguns meses, eu me senti seguro bastante para deixar minhas filhas livres de pulseira, de esmalte ou qualquer coisa, porque eu tinha certeza que eu não misturaria quem era quem delas de jeito nenhum. E hoje eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu nunca misturei as minhas trigêmeas, que a gente sabe quem é quem desde o útero e assim elas permanecem até hoje. Sempre a A foi a Alana, sempre a B foi a Brenda, segunda a nascer, e a Claire foi a caçula, a nossa C. Nunca misturamos nenhuma delas ou nenhum exame delas. Enfim, são elas mesmo. E não é nem pelas pintinhas que a gente consegue identificar, sabe? Elas têm personalidade tão diferente que acaba que as expressões delas são diferentes. Tem às vezes um sorriso que uma dá, não é porque as outras têm os mesmos traços que vão dar o mesmo sorriso. Então muita coisa muda. Nem que fosse as pintinhas, a gente consegue ver elas muito diferente. Através do convívio, sabe? Eu e o Wallace até já nos paramos assim, caramba, será que elas são idênticas mesmo? Nossa, tão muito diferente. Sendo que elas são idênticas, mesmo a gente sabendo, sabe? A gente se questiona pelo fato da gente ver elas tão únicas. Mas enfim, aqui em casa foi assim. Essa é a nossa experiência com trigêmeas idênticas. Mas e você? Como você faria para identificar suas trigêmeas ou gêmeas se você tivesse? Você também usaria esses métodos ou tem uma ideia, uma dica de um outro método que você usaria? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, ajuda a gente e deixa o seu like aqui embaixo. Também aproveita e já se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar vídeo novo. É isso. Foi bom conversar com vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!